back to Confessions of a Time Monk. We're broadcasting from Portugal, from the Healing Biotope, a peace community of Tamara. And we've, over the past 10 days, been part of a group of global activists who have come together for an event called Defend the Sacred. This event takes the impetus from Standing Rock of peaceful opposition to the Dakota Access Pipeline and works to turn this into a global movement. One of the activists who has been with us during this time is Claudio Miranda, and he's agreed to sit down with us today for an interview. So, Claudio, thank you for being with us. Thank you. I'm curious, your impressions of this time we've had together over the past 10 days. If I were to look through your eyes, what would I see? Eu estou a ver uma cura do mundo. Pessoas se encontrando para um bem maior. Cada um com as suas necessidades, mas para um bem comum. Como a gente pode estar no mundo com tanta gente e estar em paz com nós mesmos. Com a terra, com a água, com o sol. E eu que venho de uma favela, onde há muitas pessoas, diversidade, posso entender o futuro. Esse é o futuro. Já estamos vivendo o futuro aqui. What will you take back to your family, your friends in the slums of São Paulo? What from this can you bring back for them? O que eu levo para a favela é dizer a eles que ninguém está sozinho. A gente não está sozinho nesse mundo. Que existe pessoas engajadas também no mundo em fazer o bem. Eu acredito que nós já estamos sintonizados de uma certa forma. Aquilo que o Daylan falou hoje pra gente, sobre a conexão, se você faz algo aqui, isso também do outro lado você está conectado. E eu sinto que a favela não está fora disso. Ela passou por um processo. Então, o que eu devo levar é dizer que a gente está no caminho certo. E que a gente está no meio do caminho só. Não no final. Claudio, you were born in this very particular place on the planet. And you've grown up in a place that is called one of the most violent places on the planet. And yet you come with such a gentle heart. What's inspired you to be able to bring this vision into your community in this way? Uma frase do meu pai que diz: eu crio vocês como meu avô me ensinou a cuidar da terra. Meu pai veio de um lugar muito pobre de tudo e foi para o lugar mais violento do mundo. Esse lugar onde eu nasci foi considerado o lugar mais violento do mundo durante 2 décadas pela ONU. E meu pai nunca deixou de dar amor pra gente. Mesmo ele a viver à procura de dinheiro e de modos, e de comida e de tudo isso. Ele me ensinou uma ética que as escolas não ensinam. De respeitar o próximo, de respeitar o chão que a gente está a pisar, de respeitar a mim mesmo. Isso me inspira. E quando está conectado com isso, você pode olhar para o mundo e ver que estamos passar por esse caminho. O lugar onde vivi era o lugar mais violento do mundo. Agora se torna um modelo. O mundo está a se tornar um modelo. Do caos vem a ordem. I'm curious if this journey that you've lived from being in this place that's so violent and seeing it transform, also as a result of your energy and your vision being a part of that, how has that also transformed you? A música me ajudou muito. Estar em contato com a música, para mim foi sentir que existe uma outra energia e uma linha de pensamento fora da cabeça. Existe uma fonte que nós estamos sempre conectados, mesmo dentro de um lugar com 800 mil habitantes onde eu vivo. Um pequeno espaço, numa favela de São Paulo. Eu sinto que tem algo que nos guia e confiar nisso é muito importante. Eu vindo desse lugar, eu não tinha como confiar em uma coisa concreta. Eu tinha que seguir uma intuição. E eu nunca duvidei da intuição. Então, se estamos mais conectados com isso, com essa energia, nós não se perdemos. E se perdemos, está tudo certo. É o que cada um precisa aprender. So, if you were speaking to people who are watching this who aren't connected to that energy,
how would you share with them to create that connection for themselves? Olha, se você não confiar em você mesmo, quem vai confiar? A confiança vem de você próprio, de conhecer e reconhecer quem você é. Eu acredito que todo ser humano vem para o mundo para fazer algo bom. Só precisa cada um descobrir o que veio fazer aqui. Primeiro, a palavra propósito de vida. Qual é o meu propósito de estar aqui nesse mundo? Existe um propósito. Para todo mundo. Existe um propósito de eu ter nascido numa favela. E para mim, isso que é o bom. Descobrir quem a gente é. Passar por essa vida e saber quem sou eu. Assim eu vou saber como seguir a outra vida, ou quem acredita nas próximas vidas. Estamos aqui para evoluir só. On this journey, what is it that you hold as sacred? Sagrado para mim é respeitar tudo e a todos da forma que são. Mesmo os que estão a destruir o planeta. Eles passaram por um processo diferente do meu. E defender o ser e não o ter. O ser é importante. E defender o diferente de mim é respeitar a mim mesmo. Eu posso trazer um exemplo. Uma vez, eu tinha 15 anos, estava a caminhar pela favela e ia fazer um show. E nós temos um dos maiores problemas na favela na época foi policiais matarem pessoas. E um desses policiais me pararam de madrugada e apontava uma arma na minha cabeça. E isso não foi a primeira vez. E ele me dizia se todos os instrumentos que estavam no meu carro eram meus. E eu dizia, sim, são os meus instrumentos. E ele dizia, se não tocar um desses instrumentos, eu mato vocês aqui agora. E como uma linha fina, podia sentir a minha vida ali. Por uma coisa pequena, podia perder minha vida. E ele colocava a arma em minha cabeça. E eu podia sentir o cano quente, porque havia matado outra pessoa antes de mim. E às 4 da manhã tinha que fazer música para esse cara. Então ter compaixão por isso é muito importante. E quando eu comecei a fazer a música, algo mudou. A mão dele acalmava, o coração dele acalmava, o meu também, e ele chorava. Ele é vítima como eu também sou vítima de um sistema. E o que temos que fazer é não se sentir vítima desse sistema. Porque esse poder está não só em mim que faz música, isso está em todo mundo. Todo ser vivo tem esse poder de mudar as coisas. We've spoken this week a lot about collective trauma, and especially through the Indigenous brothers and sisters we've been here together with. You seem to have stepped out of that blanket that many people speak about being under, of this collective trauma. What is it within yourself that's allowed you to pull that back and look at a different world? Boa pergunta. Good question. Quando fala sobre isso, me lembro quando era criança. Nós imaginamos e nós vivemos num mundo diferente desse quando a gente é criança. E eu sinto que essa criança está dentro de mim todo o tempo. Isso me faz sair desse modelo mental de vítima, de trauma. E isso converte em poder. Eu posso. Eu quero. E eu vou mudar. Quando somos crianças, sabemos o que queremos. Nós somos treinados a não ser o que queremos. E eu me lembro que com 9 anos eu trabalhava em um clube muito rico de São Paulo. Eu era um dos poucos jovenzinhos que saía para trabalhar fora. Meu pai é salva-vida nesse clube há 45 anos, até hoje. E por eu ter a oportunidade de ver as duas realidades, eu senti que eu podia mudar o lugar sem se mudar de lá. Eu já conseguia me conectar com hoje. Então, estar em conexão com a nossa criança interior é estar conectado com o futuro. Porque está tudo junto, passado, presente, futuro, é tudo um só. Do you come from the future? Eu venho do futuro. It's perfect that you're here on Confessions of a Time Monk. Yeah, we come from the future as well. Sim, todos nós somos do futuro. Nós só estamos fazendo o caminho do meio para que outros possam viver melhor, com mais sabedoria, com mais entendimento, compaixão, humildade. Estamos aqui a preparar a terra só. Gosh, thank you for this. Yeah. Thank you for your heart. Wow. And thank you for being with us during this time. Thank you.
Thank you.